Eu queria dizer o seguinte, eu refleti sobre esse encontro que nós teríamos aqui. Eu trabalho com sustentabilidade, mas não trabalho diretamente com educação. A educação entra no meu raio de ação na medida em que o meu trabalho de jornalista é também um trabalho pedagógico. Você tem a necessidade de explicar coisas que as pessoas desconhecem. Você detém alguns dados, explica isso. Então, nós trabalhamos muito com a questão da clareza, da objetividade, da estrutura da nossa linguagem, mas não trabalhamos especificamente com educação. Então, o que eu vou falar aqui, os educadores vão utilizar da maneira que quiserem, né? Vão ter a possibilidade de utilizarem da maneira que quiserem. Essa questão da sustentabilidade, ela tem uma história que eu vou mencionar muito rapidamente para a gente se colocar dentro dela. Começou-se, na década dos 60, alguns ex-presidentes da República, alguns ex-ministros, se reuniram para fazer uma avaliação da situação do mundo. Era um grupo que se chamava o Clube de Roma. E fizeram um relatório com grande impacto internacional que dizia o seguinte: se nós continuarmos explorando a natureza e os recursos naturais do jeito que nós estamos fazendo hoje, o planeta tem uma vida limitada. Ou pelo menos a nossa existência no planeta terá uma vida limitada. Não é possível continuar explorando da maneira como nós exploramos, porque os recursos naturais são limitados. E olha que eles falavam isso antes do grande avanço da China e da Índia, que surgiram como consumidores impressionantes no mercado internacional. Bom, diante disso, desse impacto, na primeira reunião do meio ambiente, a primeira grande reunião do meio ambiente internacional, que se realizou em Estocolmo, na Suécia, em 1972, optou-se no documento lançado na época pelo caminho do desenvolvimento sustentável. Na época não se definia ainda com muita precisão o que era a sustentabilidade. Mas a ideia que está no fundo da sustentabilidade é muito fácil de ser apreendida. O que ela quer dizer? Quer dizer o seguinte, que nós, as pessoas que existem hoje, agora, elas podem e devem retirar da natureza o necessário para a sua sobrevivência e para as suas necessidades, mas elas precisam garantir que esses recursos continuem sendo utilizados pelas novas gerações. Entrava aí uma reflexão importante, porque passava-se a ter uma visão de que nós não tínhamos a possibilidade de explorar os recursos de uma forma inadvertida, e entrava também um elemento ético em relação às novas gerações. Nós precisávamos nos comportar com a sensação de que havia um futuro, que o futuro existia. Eu me lembro disso porque eu vivi em Berlim um tempo, antes do muro cair, e para Berlim iam muitas pessoas que eram punks. E eles diziam, nós estamos aqui em Berlim porque em Berlim o futuro acabou, não tem mais futuro. Então, quando caiu o muro, ficaram todos muito assustados porque o futuro voltou de repente. Então, a gente tem que ter essa sensação do futuro, não é? Temos que ter essa visão de que a sustentabilidade caminha por aí. Nós, quando falamos em sustentabilidade hoje, eu tenho falado na associação da ideia de sustentabilidade com os instrumentos modernos que nós temos à nossa disposição, sobretudo a internet. Qual é a ideia que eu tenho desenvolvido, inclusive em artigos aqui no estado de São Paulo? A ideia é de que os temas, e tenho falado da metrópole, é onde nós vivemos, não é? É o São Paulo, o Rio, Recife. Os temas ficaram muito complicados para o governo. Os problemas de uma metrópole são superiores à capacidade mental dos governantes. Eu não quero, com isso, subestimar a capacidade mental dos governantes,
mas os temas são superiores. Então, a única maneira de nós respondermos essa questão de uma forma eficaz não é só usando o instrumento da internet. É claro, eu não vou fazer uma ode à tecnologia, embora ela seja extremamente importante. Mas o que está por trás não é usar apenas o instrumento da internet, mas usar a inteligência coletiva. É esse processo de utilização da inteligência coletiva é que pode, de uma certa maneira, transformar a metrópole em algo governável, em algo administrável. Eu examinei 2 experiências já na infância desse processo. Uma delas em Curitiba, onde o governo da cidade de Curitiba se instala e começa e cria um centro de informática, no qual um centro de decisões, no qual ele vai, o governante vai, com os seus auxiliares, tem acesso a todas as telas que estão, naquele momento, monitorando uma ou outra parte da cidade, ou que têm informações necessárias sobre a cidade, e tomam as decisões ali. Tomam as decisões de acordo com esse monitoramento que eles têm da cidade e dos dados que podem projetar nas telas na medida que surgem a necessidade. Isso é apenas um dado técnico, mas existe uma outra coisa que foi desenvolvida lá e que me parece muito interessante, é a ideia de receber a reclamação do cidadão ou da cidadã de Curitiba e processá-la no máximo em 48 horas. Quer dizer o seguinte, se um de vocês faz uma reclamação a esse centro de governo, em 48 horas tem uma resposta. Necessariamente, talvez não seja a solução do problema, mas tem uma resposta satisfatória. E qual é a contrapartida que se pede à pessoa que utiliza o serviço da prefeitura? Pergunta-se a ela, você gostaria de ser colaborador da prefeitura? E a pessoa, sim. Então, ela é geoprocessada, ela é colocada dentro de um mapa, e naquele mapa nós sabemos que temos um colaborador no bairro determinado, aquele bairro X e todos os bairros. Então, com o tempo, esse trabalho cria um mapa de colaboradores ao longo da cidade. E cada vez que se vai fazer uma intervenção numa área da cidade, consulta-se o mapa e os colaboradores que estão naquela região e pergunta-se a eles, olha, nós vamos transformar essa praça, o que vocês acham? Aí as pessoas respondem, olha, nós achamos que é uma bobagem, nós temos coisa mais importante para fazer. Então você se orienta, não necessariamente, não é uma coisa populista que vai ouvir as pessoas e vai dizer, vamos fazer exatamente o que vocês querem. Mas é uma coisa que procura um senso maior, uma inteligência maior, que nasce exatamente dessa reflexão coletiva. No Rio de Janeiro, a experiência é diferente. Foi instalado lá um grande centro, a IBM tem um projeto internacional chamado Cidades Inteligentes. E instalou um grande centro de controle, onde você tem, como eles estavam querendo impressionar, você tem mais telas do que na NASA, entende? Tem muitas telas, algumas vendo coisas inúteis, outras que não são monitoradas adequadamente, mas, de qualquer maneira, você tem um trabalho muito grande. Mas, no Rio, eles se limitaram a gerir os desastres. Então, se há uma chuva, eles ficam sabendo onde está mais ou não dá, onde não dá, onde é que o trânsito complicou, quais são as saídas, enfim, eles regulam a cidade por esse processo. Mas eles não utilizam a interatividade. Então, aconteceu recentemente no Rio de Janeiro algo que me chamou a atenção para a limitação de você não utilizar a interatividade e não utilizar a experiência coletiva. Nós estávamos lá no Rio de Janeiro, num determinado momento, recente, um prédio ao lado do Teatro Municipal caiu. Um imenso prédio caiu. E descobriu-se ali que havia obras clandestinas no prédio. E que, muito possivelmente, essas obras clandestinas contribuíram
para a queda do prédio. Eu comecei a pesquisar e vi que já aconteceu isso em Buenos Aires. Em Buenos Aires também um prédio caiu nessas circunstâncias, a partir de obras clandestinas. E a solução que eles encontraram em Buenos Aires me pareceu uma solução extremamente adequada, eu não sei se para segurar os prédios, mas pelo menos para o meu exemplo, ela é extremamente adequada. Que é a seguinte: em Buenos Aires eles decidiram colocar na internet todas as obras que recebem licença. Então, se você acorda de manhã, houve um barulho no andar de cima ou de baixo de obras, e você tem dúvida se aquela obra é legal ou não, você entra na internet e consulta aquele endereço. Se a obra não é legal, você tem condições de comunicar à prefeitura e receber alguma indicação. Caso não façam nada e o prédio caia, pelo menos você tem o e-mail daquela época e pode responsabilizar o governo. O governo teria, então, condições de ressarcir as pessoas que foram atingidas. Então, isso mostra que, realmente, uma cidade como São Paulo, é uma ilusão você achar que vai fiscalizar São Paulo. Não tem isso, fiscalizar São Paulo. Se você não contar com a contribuição do cidadão e da cidadã, você não fiscaliza nada, apenas uma fração mínima. Aqui também houve um episódio que me parece interessante nesse sistema de relação com áreas da cidade, que foi o episódio da Cracolândia. De repente, houve o episódio da Cracolândia e eu comecei a ler o que tinha se passado. Eu não sou daqui, mas me interessei muito pelo que estava se passando. E observei que aquilo era uma coisa muito antiga, e não se aplicou aqui algo que esse sistema que eu estou mencionando é fundamental, que é a política da janela quebrada. A política da janela quebrada que foi aplicada em Nova York, ela consiste no seguinte: se você tem uma área pública e aparece uma janela quebrada e você não faz nada, a tendência é quebrar em outra. Mas se você vai lá, conserta imediatamente, você cria um processo de resistência ali importante. E o que eu percebi, e que percebo nas grandes metrópoles, que aconteceu com a Cracolândia, é que quando você tem áreas degradadas e não se liga à população da vizinhança para recuperar essas áreas degradadas, você tende a atrair as pessoas, não que sejam degradadas, as pessoas que precisam das áreas degradadas para sobreviver. Por exemplo, grupos de assaltantes que vivem numa área determinada, eles escolhem esses lugares, porque ali eles sabem que não tem vigilância, não é? Então, esse processo da Cracolândia, numa relação direta com vizinhos da prefeitura, talvez não tivesse acontecido, porque já se veria que a manutenção daquele lugar ali era uma atração enorme para as pessoas que queriam ir. O que elas... Evidentemente que a pessoa que usa crack também já está num processo de decadência. Ela vê uma área decadente e vê muitas pessoas ali naquela área decadente. Ela pensa que é uma área liberada, que não há absolutamente nenhuma intervenção legal ali. Então, muita gente que quer fugir da polícia, quer fugir por alguma coisa, se concentra nessas áreas. Então, isso dá também uma importância fora do comum ao trabalho. Mas a verdade é a seguinte, que nós estamos lutando com problemas maiores ainda do que esses, né? Problemas, por exemplo, das mudanças climáticas, dos acontecimentos extremos que nós temos visto em quase todos os lugares do país. Nesses acontecimentos, então, a relação do poder público com as pessoas é fundamental, porque senão nós também não conseguimos defender as pessoas. Quero dizer o seguinte: nós temos enchentes aqui em São Paulo, no Rio, em vários outros lugares. E temos alguns bairros que quase sempre são bairros com enchentes.
Nós jamais teremos uma defesa civil eficaz se nós não prepararmos aquela população para ela tomar algumas providências específicas dela no momento de um grande acidente. Digo isso porque nós temos lá no Rio de Janeiro, por exemplo, não é? Uma experiência já de um bairro que inunda sempre, mas as pessoas já têm o nome de todos os doentes que não podem caminhar no bairro. Já sabem onde estão os barcos. Já sabem qual é o lugar para onde levar as pessoas desabrigadas. E já sabem qual é o hospital que tem que... Então, ela já tem um conjunto de informações necessário. Eu me lembro, por exemplo, como isso foi difícil. Eu estava acidentalmente em Santa Catarina quando houve o primeiro furacão. Né? O primeiro furacão de Santa Catarina. E nós não fomos lá para a sala de situação, o governo montou uma sala de situação, como eu trabalho muito com questão de desastre, eu fui para a sala de situação para acompanhar. Houve até um episódio meio cômico, porque nós estávamos sendo municiados de informações pela NASA. E a NASA dizia que era um furacão. E os cientistas lá diziam que era um ciclone. E nós começamos a discutir se era um furacão ou um ciclone, até que compreendemos que, com a velocidade do vento a partir de uns certos quilômetros, não importa se é furacão ou ciclone, vamos sair fora, vamos achar uma saída para isso. Então, uma das formas que eu consegui utilizar na madrugada foi exatamente entrar na internet para assim, qual é a experiência dos países do Caribe em relação a furacão. Então, eles tinham uma cartilha pronta, vários países tinham uma cartilha pronta. Então, foi possível produzir, um pouco apressadamente, uma cartilha para orientar, porque o furacão te dá uma margem de tempo. Ele vem caminhando, né? Ele vem ventando. Então, ele te dá uma margem de tempo de resistir. Então, foi possível produzir uma cartilha e essa cartilha orientava, por exemplo, a tirar as pessoas que não conseguem se mover, os mais velhos, entende? A estudar aqueles que precisam de assistência médica imediata, ou aqueles que não podem, por exemplo, as pessoas que precisavam de tratamento para rins numa cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos que, de repente, tirar todos que precisavam fazer aquele tratamento específico, senão morreriam. Entende? Mas isso tem que saber antes, tem que levantar antes a situação. Então, é fundamental que a gente tenha também, no caso de acidentes, que a gente tenha também essa interação e esse trabalho, porque esse trabalho é que realmente vai nos permitir evitar que o acidente seja muito grave. Tá? Nós vamos trabalhar agora na Rio+20, que é uma conferência do meio ambiente, com uma série de temas nos quais também a interação com a inteligência coletiva através da internet é fundamental. Eu digo, antes de fazer essa referência, eu vou falar um pouco da minha experiência como jornalista, no que ela tem de convergente com a experiência do professor. Eu, no passado, eu escrevia, as pessoas liam o que eu escrevia. Hoje eu continuo escrevendo, não abandonei a palavra. Mas hoje, a maneira de narrar e as formas de narração mudaram radicalmente. Hoje eu escrevo, fotografo, faço algumas imagens e falo, apresento esse conjunto de coisas. E a possibilidade de narração é muito maior. Tenho um amigo que faz animações, então nós introduzimos animações. As possibilidades narrativas são muito maiores do que as possibilidades clássicas, como essa que eu estou usando agora, né? Falar ou escrever. Elas ampliaram enormemente o nosso horizonte. E eu tive a oportunidade de ver isso também no plano didático, que me impressionou muito. Quando eu era deputado federal e o Museu do Mar, lá em Arraial do Cabo, pediu uma ajuda para comprar um equipamento sobre o mar, um equipamento didático, pedagógico sobre o mar. E é um aparelho, na verdade é um aparelho,
Foi comprado, colocado lá, um aparelho que você leva as crianças, mostra todos os mecanismos do mar ali, virtualmente, né? Mostra até como se formam e qual o efeito dos tsunamis, e as crianças saem com uma compreensão muito mais ampla do que teriam se tivessem submetidas a uma aula onde você fala e escreve no quadro alguns pontos para ele rememorar. Quer dizer, são instrumentos, são máquinas de ensinar que não substituem o professor, evidentemente, mas que dão ao professor, como as máquinas hoje dão ao jornalista, ao cara que escreve, uma potencial de narração, um alcance de narração muito maior. E isso significa realmente transmitir, porque as pessoas saem com alguma coisa informada naquilo. Então, antes de falar isso, quero dizer que nós vamos entrar agora numa fase em que vamos discutir, no Rio de Janeiro, alguns temas vitais para a humanidade, nessa conferência Rio+20. Um desses temas é o combate à miséria, né? O combate à miséria é um dos temas que estará aí. E nesse tema, combate à miséria, certamente nós vamos ter que discutir a questão dos alimentos, né? Vai ser preciso, a humanidade vai precisar avançar muito na produção e na gestão dos alimentos para que a gente consiga resolver os problemas subjacentes. Nós hoje somos 7 bilhões e temos que alimentar por ano 80 milhões de bocas novas. Isso é muito problemático, né? Não é fácil. E nós temos que responder a esse desafio. E responder a esse desafio num mundo muito especial. Um mundo que está com desertificação, que a produção cai. Um mundo que está com aquecimento, a produção cai, também em função disso. Um mundo maluco que utiliza alimento para combustível, como combustível, que também é uma coisa irracional, né? Mas nós vamos ter que resolver essas questões. Vamos ter que resolver as questões da economia verde, de como buscar novos empregos, e novos empregos que não sejam poluentes. É uma questão também importantíssima. Como achar esses empregos, né? Nós hoje temos já uma indústria de reciclagem, que é uma indústria bastante desenvolvida. Mas nós não temos ainda uma articulação para que o nosso material reciclável seja colocado no lugar adequado. Eu acompanho isso desde os primórdios no Brasil. A primeira vez que nós começamos a fazer isso era apenas para mostrar. Então era engraçado porque a gente fazia a coleta seletiva, colocava todas as coisas separadas direitinho, orgânico, inorgânico, papel, metal e tal, tudo direitinho, vinha o caminhão, juntava tudo e levava embora. Então, mas a gente falava, olha, a nossa coleta é seletiva, não importa o destino dela. Hoje nós estamos raciocinando de uma forma já diferente. Mas para organizar isso de uma forma diferente, nós vamos ter que utilizar instrumentos também diferentes. Nós vamos ter que ter instrumentos diferentes. E nisso entra realmente a possibilidade da gente ter a internet como o instrumento. Eu me lembro, nas grandes chuvas no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu sentei, eu tinha acabado de ser candidato a prefeito, derrotado, como quase sempre sou lá nas eleições majoritárias lá, mas era uma chuva muito forte. Falei, o que eu posso fazer nessa chuva? Eu tenho que ajudar, eu não podia sair com as mãos limpas, eu não tenho carro, eu ando de bicicleta, então com as mãos limpas eu não podia fazer muita coisa. Eu fui para o computador, entrei no Twitter e comecei a controlar, de uma certa maneira, a chuva pelo Twitter. Então, dizer, está chovendo muito aqui, alguém respondia, está chovendo muito aqui também. Ah, uma casa que está ameaçando cair, nós ligamos para os bombeiros não fizeram nada. Aí eu ligava para os bombeiros e falava, já falei com o bombeiro e tal. Então, nós começamos a coordenar pelo Twitter uma certa resistência àquela chuva. E conseguimos tirar a gente de alguns lugares, advertir gente para que não fosse a alguns lugares, mobilizar os bombeiros que não estavam mobilizados. De uma certa maneira, eu percebi ali que se eu, por acaso,
tivesse sido eleito prefeito, evidentemente, eu teria carro, estaria na rua, como se deve estar nesse momento, mas teria um computador comigo. Porque através desse computador a gente poderia realmente organizar o processo de reação na cidade. Então, são coisas que eu menciono aqui que são fundamentais e é uma pena que a geração de políticos que está aí e a geração de políticos que está assumindo ainda não compreendeu a importância desse instrumental para gerir uma cidade. Nós estamos ainda numa fase muito preliminar desse processo, mas temos uma possibilidade realmente de passar por uma forma de gestão que eu considero superior, que é essa forma de gestão que utiliza não só os conhecimentos ambientais, mas utiliza também a internet com esse potencial que ela tem. Portanto, na conferência Rio+20, esse tema não vai entrar. Evidentemente que o tema não vai entrar. Nós vamos falar de pobreza, nós vamos falar do mar, nós vamos falar de uma série de coisas, mas nós vamos falar desse processo. Existe um físico americano que diz o seguinte, que cada século é definido por determinadas circunstâncias. Ele acha que o século XXI será determinado por 3 fatores. A internet, a biologia transgênica e, finalmente, a energia solar. Então, esses 3 fatores realmente são fatores que vão impulsionar o século. Claro que nós vamos precisar do solar, é a nossa luta permanente. É claro que nós aceitamos hoje a medicina molecular, todo tipo de medicina que represente avanços também. Lutamos contra os alimentos transgênicos no passado, pela maneira como eles foram incluídos no Brasil, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum fator de segurança. Nós achamos que por aí também há um caminho muito grande. E desses 3 fatores, eu chamo a atenção para a internet pela possibilidade que ela tem de revolucionar tudo. Não é? Eu sei porque a minha vida foi revolucionada com isso. Não é? Minha vida foi completamente revolucionada. Primeiro, que eu hoje, antigamente eu fazia só uma coisa, hoje eu faço 5. Não é? Ficou muito mais. Hoje eles me exploram muito mais do que me exploravam antes. E vocês também, se adotarem esses mecanismos como professores, vão ser muito mais explorados, não tenham dúvida, porque vão produzir o que 5 ou 4 pessoas produzem. Mas também tem uma coisa, é uma questão de sobrevivência. Também tem isso, não é uma questão de sobrevivência e de alcance. Então, eu mesmo refleti muito sobre isso. Eu era correspondente em Berlim. Então, houve a queda do Império Soviético. Fui lá nos países bálticos para cobrir a queda do Império Soviético. Eu já tinha um computador pequeno, isso era 91. Eu tinha um computador, e esse computador eu passava a notícia para a Folha de São Paulo, mas não diretamente. Nós tínhamos um servidor internacional que recebia o material e depois colocava. Mas, para mim, já era um avanço extraordinário. Então, na Lituânia, eu cheguei lá, vi uma confusão, peguei a matéria e tal, saí para passar a matéria. Então, fui aos Correios, não tinha computador, mas tinha um telex. Falei, que delícia, um telex, eu coloco isso agora lá. Então, dei a matéria, mas eu falei, eu preciso passar isso para o Brasil. Ele falou assim, leva 24 horas. Falei, não é possível. Aí eu compreendi também, ali naquele momento, como as comunicações nas mãos do governo tinham ficado para trás. Como foi aí também que me inspirou, quando vim para o Brasil, a lutar pela privatização das telecomunicações, que me valeu muito problema, porque eu era uma pessoa de esquerda, ainda sou, me considero em alguns aspectos de esquerda, mas os companheiros não entenderam, me chamavam de traidor. Está traindo o Estado brasileiro, porque está tirando do Estado brasileiro os telefones.
no PT, eu fui numa convenção do PT, eles me gritavam assim, quer o meu telefone, você é um demagogo, está falando que as pessoas vão ter telefone celular. Falei, vamos ver, vamos esperar e tal. Hoje, nós estamos entulhados de telefone celular, já não aguentamos mais. Há mais telefone celular do que habitantes no Brasil. Então, mas, na verdade, houve essa revolução fundamental, né? E que está caminhando também, porque quando nós falávamos, olha, vamos fazer isso, dizendo, mas o Brasil não tem internet, as pessoas não seguem. Olha, o Brasil está crescendo muito. Né? Não, mas tem internet, mas não tem computador, nem todo mundo pode. Agora vem os tablets, vem os smartphones. Então, não tem jeito, entende? Esse mundo vai ser um mundo conectado, é um mundo que a gente vai ter que se... É claro que tanto o jornalista como o professor não serão substituídos, mas os instrumentos que estão ao seu alcance são muito grandes. E vai acontecer uma coisa, não sei se vai acontecer com os professores, mas que aconteceu com o jornalista, que também é muito interessante, que é digamos, uma chacoalhada na nossa ideia de poder, tá? Sobre as pessoas com quem a gente se relaciona. Os jornalistas, antigamente, e hoje, até hoje, eles escolhem os assuntos do dia. Tá? O jornal tem, digamos, 500 assuntos para publicar. Ele escolhe 150 porque ele só tem aquele espaço. Então, ele te dá, durante o dia, aquela ideia do que ele considera que foi mais importante. O mundo transcorreu dessa maneira, o mais importante do mundo foi isso. O mais importante está aqui nessa manchete, da primeira página, os outros fatores mais importantes estão aqui na minha primeira página e, ao longo do jornal, estão os outros. E, com o tempo, os jornalistas começaram a ser questionados também, porque as pessoas não aceitavam essa hierarquia. Com a internet, elas começaram a ter acesso a notícias de várias fontes. E começaram a compor o seu mix, o seu menu. E passaram realmente a ter uma outra... Os jornalistas, de repente, não compreendem. E eu mesmo não compreendo. Se vocês entrarem hoje na internet, no YouTube, né, e ver o que é uma coisa fora do comum, que teve um sucesso extraordinário, eu não diria que teria o sucesso extraordinário que teve. Eu sou surpreendido por muitas coisas na internet que eu me pergunto, mas como é que isso pode ter sido tão importante para um número tão grande de pessoas? É porque mudou também o critério. Não existem mais aquelas pessoas que dizem o que vai ser importante. Existe também uma capacidade de chegar a várias fontes que, de uma certa maneira, subverte a noção de poder que havia antes em dizer, olha, o caminho é esse, o mais importante é esse, o menos importante é esse. Eu acho que isso também, muito possivelmente, pode acontecer, não é? Com os professores, em escala menor, porque não há tanta flexibilidade na matéria a ser ensinada. Não é? Em física, por exemplo, não há tanta flexibilidade como na notícia. Mas, de qualquer maneira, há várias. Eu, por exemplo, incomodava o meu professor de física muito com questões metafísicas, filosóficas. E ele sempre respondia, uma hora ou outra e tal. É inevitável que as pessoas tenham curiosidade, tenham outros caminhos, outras perguntas, outras respostas, não é? E que você venha com um assunto que você tenha uma visão, ela já tenha lá algumas fotos, um videozinho, já tenha visto aquilo em vídeo. Então, hoje, as pessoas são diferentes daquelas pessoas com as quais a gente se relacionava no passado. Elas sabem mais, têm mais acesso ao conhecimento. E isso altera também a relação, nos dá um pouco mais de uma necessária humildade, entende? Porque se nós, primeiro, compreendemos que sabemos pouco, não é? E que as outras pessoas sabem também algumas coisas, que nós temos que compor uma nova realidade, uma nova negociação entre quem acha que está ensinando e quem acha que está aprendendo. Eu acho que isso é fundamental também a gente levar em conta. Então, o que eu vejo, creio que já estamos quase completando, o que eu vejo, só para completar, antes de nós iniciarmos o debate, é um mundo realmente novo, completamente novo,
e que nós ainda não temos noção para onde vai. Quer dizer, o processo ainda não está concluído. Né? O processo não está concluído. Os senhores, por exemplo, trabalham para empresas particulares. Né? Há uma escola determinada, os senhores lecionam. Mas se amanhã resolver mudar o penteado, uma roupa diferente, uma boa luz e tal, e resolverem dar a sua aula por conta própria, joga na internet, de repente pode colar. Ou pode não colar. Há os casos que colaram e foram um grande sucesso, tanto fora do Brasil como no Brasil. É uma outra situação também, é uma outra situação completamente nova. Antigamente você tinha a escola, você escolhia a escola. Né? Eu quero estudar nessa escola determinada. Hoje pode ser que eu quero, não, escolha o professor. Eu quero aquele professor de física, eu quero aquele de português, eu quero aquele de inglês, e vou fazer o meu mix com os professores que eu quero. Não vai ser a escola que vai me dizer qual é o plantel que está à minha disposição. Hein? Então, isso é uma questão também nova, novíssima. Para nós é novíssima e creio que será novíssima para vocês também. É um processo em curso. Né? Agora, esse processo em curso mostra também alguma coisa. No caso do jornalismo, não é tanto, mas no caso da pedagogia, mostra realmente que as pessoas demandam uma forma de ensinar diferente. O fato desses professores e desses métodos terem tido o sucesso extraordinário que tiveram, significa também que havia uma demanda. Porque normalmente a gente supõe, né, que as pessoas não sejam curiosas. As pessoas não querem saber de nada, não querem estudar, não querem... Aí entra, de repente, aquele fator que é importante, mas será que, numa outra roupagem, de uma outra forma, essa pessoa não podia despertar para o tema? E é isso que está acontecendo. Muita gente está sendo despertada para o tema através de um processo não linear, um processo que não é o clássico de uma sala de aula. Então, também é algo que nós temos que considerar. O mundo nosso está todo em movimento. Os jornalistas, então, os jornais estão acabando. Os livros, então, estão acabando. Né? Eu antigamente escrevia livros, até hoje escrevo livros, mas já não é mais a mesma coisa como antigamente. Né? Já não, eu estava falando, você vai na sala de um jovem hoje, ou frequenta apartamento de gente jovem, é raro você ver o que a gente via no passado, que era uma biblioteca. Então, a nossa referência é toda essa. A gente quer ajudar as pessoas, fala, lê esse livro, compra esse livro e tal, mas já mudou, o parâmetro mudou completamente. Então, isso também foi muito importante no nosso caso, né? E é importante para os professores e importante para os dirigentes. Eu acho que os professores, os jornalistas vão perceber mais rápido. Os políticos talvez ainda fiquem um tempo sem perceber esse caminho, mas fatalmente eles vão poder compreender que é possível administrar uma metrópole de uma forma muito mais inteligente, muito mais rápida. Era isso, podemos iniciar o debate. Muito obrigado. Duas questões que eu gostaria que você fizesse uma abordagem. Uma você tocou, agricultura transgênica. Esse é um assunto que me parece que está havendo um progresso da posição anterior que a gente tinha para resolver o problema da fome do Rio+20, inclusive, que você vem trazendo. Esse é um assunto que eu gostaria que você tocasse um pouquinho mais. E outro assunto que tem me preocupado, e não tenho a mínima noção de como se soluciona, é a água. Esse também é um assunto que a gente, nesse aspecto, falando em cidades mesmo, né? São Paulo, por exemplo, sutilmente a Sabesp está fazendo uma campanha para economizar água, não é? Tá bem sutil, né? Mas está fazendo. A Sabesp é a companhia de água em São Paulo. Sutilmente ela está fazendo uma campanha. Me parece que nós já estamos em São Paulo no limiar de passar para ter problemas com a questão da água. Então, são duas coisas de cidades mesmo, da ideia, apesar da transposição do São Francisco, se fosse
tocada, não tocada, mas é um assunto que me deixa um pouco preocupado daqui para frente. Boa tarde. O que eu gostaria de saber, como nós podemos quebrar um paradigma desse mundo desenvolvido, quando se criou um padrão comum de status quo, que é o ter ao invés de ser. Nós falamos de uma cidade como São Paulo, que nós estamos tendo uma série de mudanças. Uma delas é o boom imobiliário, onde está tendo uma preocupação em vamos construir sem se preocupar em manter uma cidade saudável. A minha pergunta vai nesse encontro, até porque você me trouxe um exemplo particular do Rio de Janeiro, onde a iniciativa particular, portanto, da sociedade civil, houve muito mais manifestações do que se fosse por conta do poder público. Então, a minha pergunta básica, como quebrar um padrão estabelecido entre status quo, entre você ser, quando essas necessidades da sustentabilidade ainda não faz parte da população brasileira, considerando que nós falamos de um país que 55% da sua população não sabe o que é saneamento básico, não tem saneamento básico, e muitos não sabem o que é saneamento básico. E, nesse momento, me pergunto se os partidos políticos, ao invés de estar preocupados com questões de longo prazo, estão, e inclusive várias pessoas que outrora tinham a preocupação da sustentabilidade, hoje, por conta de fazer parte dos partidos, deixam essas questões de lado e traduzem simplesmente as questões básicas que sempre permearam a realidade brasileira. Então, eu vejo dificuldade entre você quebrar esse paradigma estabelecido, porque status quo hoje quer dizer isso. Aí eu tive o privilégio, um dia, de ter tido aula com o professor Milton Santos, que ele justamente fala por uma outra globalização. E nessa outra globalização fica extremamente difícil você quebrar e inserir a ideia da sustentabilidade quando se vende hoje um padrão que vai de encontro com o que você acabaram de falar. Olha, sobre os transgênicos, hoje eu compreendo que os transgênicos podem ajudar. Mas eu sempre achei que os transgênicos, ao contrário dos orgânicos e dos tradicionais são aqueles que usam agrotóxico tradicional. Os transgênicos, ao contrário deles, eles contaminam os outros. Eles são, de uma certa maneira, autoritários, porque eles contaminam os outros. Então, se nós tivermos a capacidade de produzir, separando na produção, separando no transporte, no armazenamento, a gente pode realmente utilizar o transgênico também mas o Brasil tem lugar para o transgênico, para o orgânico e para o tradicional. Nós podemos utilizar todos esses caminhos. Não é? Então, eu acho também, quanto à engenharia genética, à medicina genética, eu sempre fui favorável. Agora, eu acho que a medicina genética padece de alguma coisa, hoje, que a psicanálise padeceu no século XX. Quando você descobre uma coisa nova, você começa a achar que ela resolve tudo. Não é? Então, você tem sempre uma explicação a partir daquilo para tudo. Então, eu acho que não é bem assim. Nem todas as doenças são geneticamente resolvíveis. Algumas são doenças de características ambientais, acho que até a maioria, né, históricas ambientais. Então, esse ponto. Rapidamente, quanto à água, né, a água é um fator vital. Aqui em São Paulo, eu me lembro de ter vindo aqui, quando a Marta Suplicy era prefeita, fazendo um apelo para retirar o IPTU dos lugares que fizessem uma recuperação de água de chuva. Está bem, São Paulo não tem água, mas chove demais. Por que não fazer com que essa água de chuva seja reaproveitada? Era uma coisa elementar. Não é? E nós vamos ter que ter, realmente, em relação à água, uma atitude diferente do passado. Não é? O próprio Chávez, que é o presidente da Venezuela, ele está propondo um banho de 3 minutos. Nós vamos tomar um banho de 3 minutos, né? Porque realmente as coisas vão mudar nesse campo. Nós vamos ter que usar mais, por exemplo, para lavar carro, para regar jardim, nós vamos ter que reaproveitar a água também, usar a água da chuva, usar a água reaproveitada. Não é? Nós vamos ter que ter privadas com latrinas, com estruturas diferentes.
não é? Uma descarga para um determinado tipo de necessidade, outra descarga para outro tipo de necessidade, você não gastar um mundo de água que fez um pipizinho de nada, não é? Tudo isso o mundo vai mudar. Eu vi, por exemplo, já em Israel isso, porque lá a questão da água é uma questão vital, não é? Eles são muito mais, esses detalhes todos são trabalhados. Quanto à questão que você colocou, está se discutindo muito isso agora, na conferência Rio+20. É preciso mudar o paradigma, é preciso um outro mundo é possível, que, aliás, é o tema dos alternativos. Mas a verdade é a seguinte, que dentro da evolução do capitalismo, dentro do progresso do próprio capitalismo, é possível você introduzir alguns elementos de racionalidade que não existiam. Por exemplo, você mencionou aí o caso do saneamento básico. Eu, na minha palestra básica, eu falo muito sobre isso. Nós não achávamos que o saneamento básico era um problema ambiental. Por quê? A gente achava que o problema ambiental era a proteção das espécies, era a Amazônia, era o Pantanal, era aquilo que repercutia também fora do Brasil. Até que, no início do século, começamos a enfatizar esse aspecto do saneamento básico, que é realmente o grande fracasso da geração de políticos brasileiros. Eu digo na televisão com toda clareza, olha, já estou de cabelo branco, meus companheiros estão de cabelo branco, e nós estamos com metade da população sem saneamento básico. É um fracasso dos líderes brasileiros. Poderia ter sido superado. Agora, por que não foi? Um fator é esse. Não traz votos, porque é uma obra que fica escondida. É muito mais fácil você fazer um show. Em vez de pegar a grana do saneamento básico, você convida um artista popular, faz um show, todo mundo vê, todo mundo gosta e vota em você. E fica todo mundo naquela situação. Não é? Então, e o problema do saneamento básico é uma questão de racionalidade. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, para cada dólar investido em saneamento básico, você economiza 4 em saúde. Então, nós vamos gastando dinheiro à toa com saúde. Porque não gastamos com o saneamento básico. Então, é um absurdo. Agora, por que os políticos são assim? Porque os políticos são assim, a minha geração de políticos, que eu conheço bem, chegamos ao poder juntos, é que ela não está tão preocupada em fazer. Ela está preocupada em descobrir como continuar no governo. A maior parte do tempo está preocupada em descobrir como continuar. E o saneamento básico não resolve o problema de continuar. Aqui em São Paulo, as campanhas municipais, elas já, pelo menos há bastante tempo, mas mais precisamente nas últimas gestões, elas têm sido financiadas basicamente pelas construtoras, que alteram descaradamente, o poder público acaba alterando descaradamente o plano diretor, impermeabilizando cada vez mais, desrespeitando a legislação, porque tem um compromisso muito grande com o boom imobiliário, né? Especialmente nessa região aqui na área central. Mas a minha pergunta é outra. Eu queria que você falasse da tua expectativa pessoal em relação a Rio+20. E se você tem condições de fazer rapidamente uma avaliação do que aconteceu de bom nesses últimos 20 anos depois da Rio92. Oi. Boa tarde, meu nome é Heloísa. E a minha pergunta é bem mais simples. Você falou do diagnóstico situacional no Rio de Janeiro, não falou? Então, eu queria saber quem fez... Diagnóstico? Situacional. Porque você tem uma rede de informações em cada caso de catástrofe, não é? Quem fez esse diagnóstico, como fez e quando fez? E na questão da alimentação, a produção visando os transgênicos, a conservação do alimento e o desperdício, o que a gente perde para fungos, bactérias e outras coisas. Porque na China, se
habitante chinês, morador da China, morador e residente, resolver comer mais um ovo por dia, e a Austrália vai se transformar num campo de trigo. Então, queria saber como é que você vê essa questão. Tá. Eu vou tentar sintetizar tudo, né? A questão da Rio+20, a Rio 92, ela trouxe 3 temas: mudanças climáticas, aquecimento, destruição das florestas e destruição da camada de ozônio. Desses 3 temas, um se transformou no guarda-chuva de todos os outros, que são as mudanças climáticas. A questão da camada de ozônio nós resolvemos parcialmente. O processo de destruição da camada de ozônio foi contido, de uma certa maneira. Ele não é mais o mesmo processo de antigamente. A questão do aquecimento continua sendo a grande questão. E nós estamos vindo de um fracasso nas conferências de Copenhague e na África do Sul. Então, eu acredito que o clima da Rio+20 vai ser um clima bem moderado, em termos de expectativa. Mas tem uma vantagem, que a Rio+20 traz temas mais concretos: combate à miséria, economia verde, os oceanos, que agora descobriram os oceanos, felizmente, né? Que o Brasil está explorando o pré-sal numa área em que as espécies estão desaparecendo, por maior parte das espécies. Então, eu acho que a tendência é de termos um debate social e um debate econômico muito mais intenso, diferente de 1992. Acho que a tendência é termos muito menos dirigentes mundiais do que em 92. Eles não virão, não estão esperando muito. Então, vai ser uma conferência mais esvaziada, internacionalmente, uma conferência discutindo mais questões sociais em relação ao passado. Agora, depende muito também do que pode acontecer, pode vir que pode ser. Eu me lembro que nós estávamos na 92, tinham 3 temas. Vieram os africanos com a desertificação, colocaram o problema da desertificação. Foi importantíssimo, porque era mais um problema que tinha que ser avaliado internacionalmente. Então, pode ser que surja alguma coisa boa aí também. A gente tem que estar aberto para o imprevisível. Mas a minha expectativa é de uma conferência menos importante do que a de 92. Bom, quanto às perguntas suas, no Rio não há diagnóstico, que há o seguinte: há uma área em que as pessoas já se organizam por conta própria. Sociedade civil se organiza por conta própria. Agora, o governo começou a colocar sirenes. Mas o nível de organização existente é apenas o seguinte: olha, quando soar essa sirene, foge para esse lugar. Mas é pouco, muito pouco. Para o mundo que nós estamos vivendo agora, com desastres chegando um para os outros, né? A outra questão tua, a questão dos alimentos. Você tem razão quando diz que a mudança na China repercute no mundo. Um exemplo disso é o Brasil. O Brasil não estaria tão rico se a China não tivesse esgotado os recursos hídricos em algumas áreas dela, em algumas províncias, e tivesse demandado tanto soja brasileiro. A China já não consegue mais produzir o alimento dela. Por quê? Porque ela esgotou ela super bombeou os recursos hídricos dela. Então, ela depende de países como o Brasil, como a Austrália, como o Canadá, pouco a Argentina, que são as potências alimentares. Então, tudo que acontece no mundo repercute, não é? Por exemplo, se a China esgotou o potencial hídrico dela em algumas províncias, o Brasil é um país que tem muita água, o que a China faz? A China compra soja do Brasil. Quando a China compra soja do Brasil,
O Brasil está vendendo, sem saber, a sua água. E nós estamos vendendo sem saber e sem cobrar, por quê? Porque eu não consegui ainda, e nós, os deputados que trabalharam nisso, fazer com que o uso da água fosse pago nos rios brasileiros. Então, eles pegam a água de graça. Usam a água de graça. Então, para cada quilo de soja, você tem um determinado número de litros de água necessário. Para cada bife, você tem também um número de água necessário. Então, nós estamos exportando água gratuitamente. Então, isso é fácil. Igual a energia na Amazônia. A energia de Belo Monte vai ser para produzir alumínio. E o alumínio é um consumidor muito grande de energia. Então, você diz, nós temos um alumínio barato, comparado com os outros. Mas por quê? Porque a gente está dando a energia quase de graça. Então, essa questão é uma questão que tudo está relacionado, né? Tudo está muito relacionado. E no caso dos alimentos, valia a pena um dia a gente até conversar especificamente sobre isso. Eu tenho me dedicado um pouco a esse tema, escrito alguns artigos, porque eu acho que é uma questão mundial que as pessoas não se dão conta. Não só o comer, mas o que se come. A quantidade de problemas, por exemplo, eu estava no Peru fazendo a cobertura da eleição. Teve 2 ou 3 casos de intoxicação. Entende? E nos Estados Unidos há permanentemente casos de intoxicação. Aqui não se registram. Mas, na medida que você produz muito e produz com métodos diferentes, estão surgindo também problemas seríssimos, em que a gente não acompanha muito. Não é? Da mesma maneira, a produção de etanol a partir do milho nos Estados Unidos, quer dizer, é uma produção que acaba acarreando para a energia, para os carros, aquilo que devia ir para o estômago. Entende? É uma questão também a ser discutida, né? E tudo isso mais, o que se come, né? Como se come, né? Quer dizer, você mencionou o desperdício. Quer dizer, o desperdício não é só o desperdício das pessoas que comem mais. A gente tem pesquisa mostrando que nos anos de produção mais intenso, exatamente nos 80, os anos de produção mais intensos de alimento, que havia mais disponibilidade, são os anos com maior obesidade. Você ainda tem o outro problema da obesidade. Entende? Nos Estados Unidos, por exemplo, é um problema sério. Então, essa questão é muito delicada. Na verdade, ela está no centro das grandes preocupações. O Brasil, hoje, é um produtor de alimento, talvez seja um dos 3 maiores do mundo. É certamente um dos 3 maiores do mundo. Uma potência alimentar. Mas tem que pensar também como está se alimentando e tem que pensar também no futuro, porque essas coisas não... Às vezes você esgota áreas. Os chineses esgotaram, né? Se você super bombeia uma área, se você está produzindo mais do que pode, você leva aquela área à exaustão. Não é? E isso é algo que nós também não queremos e não podemos admitir. A verdade é que existem outros fatores que ele também não considerava e que são fatores importantes também, né? Quer dizer, é claro que a produção de alimentos, ela cresce numa proporção, a população cresce numa proporção grande, mas também existem elementos de produtividade, não é? Existem elementos que podem atenuar um pouco esse processo. Eu não sou pessimista, porque você vê, por exemplo, as empresas, você pega um alimento, isso que eu estava usando aqui, uma pastilha para minha gripe, né? Um alimento qualquer, você produza e que tenha trabalho nele, tenha incorporado algum valor. Esse alimento que incorporou algum valor, dificilmente ele vai para a Etiópia, dificilmente ele vai... Porque não é mercado. Como é que o alimento fica caro para eles quando você incorpora? Você faz um saco de batata frita.
o conservante que você bota na batata frita, o plástico do saco da batata frita, a industrialização e tal, torna o alimento mais caro. Então a Etiópia, por exemplo, não recebe, o Haiti não recebe, porque não interessa ao mercado. Então existe esse fator também. É um mercado mundial. E do ponto de vista do capitalismo só, o mercado sozinho não resolve isso. Teria que haver uma intervenção mundial no sentido de garantir. Agora, a gente teria que reconhecer, não é, que alimentação é um direito humano. É lógico, tá? Começa a cobrar. Nós teríamos que reconhecer que a alimentação é um direito humano, que a pessoa tem o direito de comer. E isso vai levar algum tempo, porque para atender a tudo isso é muita coisa, muita coisa. Hoje nós temos um número de crianças na África com deficiências visuais muito grande. Você tem 4, 5 milhões de crianças com deficiências visuais, cegos prematuramente, por falta de uma alimentação adequada. E aí se vai uma série de fatores, a falta de produtividade, a incapacidade intelectual também, não é? A dificuldade, sabe que na fase dos 0 aos 5, vocês dão aula para as crianças, ou os alunos grandes, mas vocês não sabem que grande parte da julgada, grande parte da parada, da capacidade dele aprender, já foi julgada entre os 0 e os 5 anos de idade. A possibilidade de você estimular a inteligência da criança e tal, que às vezes a mãe pobre não tem tempo nem capacidade. A minha filha trabalha com esse tema, né? A Unesco tem um programa. Se você estimula a criança nessa fase, ela é mais competitiva. Agora, se você não estimula, ela é menos competitiva. Ela vai entrar na escola. Eu estava no Chile, durante a nossa... cobrindo lá a coisa dos estudantes, um ex-ministro da Educação falou na televisão, eu achei que ele estava corretíssimo. Ele disse, olha, tem gente, tem crianças que chegam com 400 palavras, tem outros que chegam com 40 na escola. Como é que você vai fazer? Você já vem com a dificuldade, eu estou dando uns números assim de 10 vezes mais, você chega uma criança com 10 vezes mais palavras, outro que tem 10 vezes menos, fica difícil. Fica bem difícil ele ser competitivo ali. Eu digo competitivo não no mau sentido, mas ele ser capaz de aprender as lições e responder. Bom, apesar de no início da sua fala você ter dito que ia falar como jornalista, eu acho que você falou muito mais como professor do que como jornalista. Porque as questões levantadas, todas elas passam inevitavelmente para a educação. Em relação aos problemas levantados de alimentação, de energia, saúde. E já existe uma preocupação com algumas escolas de engenharia, principalmente da Europa, em colocar a disciplina de sustentabilidade dentro do curso de engenharia. E que analisa exatamente todos esses tópicos que foram levantados por você. No caso, eu acho que a ligação mais forte de tudo que você falou com a educação está no papel do professor, da conscientização das novas gerações, porque a gente não vai conseguir resolver esse problema com essa geração que não está acostumada e não está tão preocupada com isso. A minha pergunta é, você que conviveu lá no Congresso, né, certamente essas suas ideias já são antigas, como você diz, desde quase 70, qual a maior dificuldade que você encontrou lá entre os seus pares naquela época em desenvolver alguma política pública voltada com essa preocupação em relação à sustentabilidade e, principalmente, a formação de profissionais que a gente tem que ter para atender a sustentabilidade? Você tem que formar profissionais competentes, porque passa por pesquisa. Então, tudo isso está ligado diretamente à educação. Então, me permita fazer a correção, você falou muito mais como professor do que como jornalista. Olá, obrigado por estar aqui. E a minha pergunta é em relação àquele momento que o senhor falava sobre a telecomunicação, que o senhor precisou, demorava um dia para passar informação para o Brasil, e que quando isso sai da mão do governo, parece que funciona melhor. A minha pergunta é, o que está na mão do governo que realmente funciona? É isso. Obrigado. Bom, então vamos... Entramos na área política, né? Olha, eu diria, eu não vou, não quero que se interprete essa minha palavra de uma forma agressiva sobre eles.
Mas eu acho que existe um processo, uma ignorância muito forte sobre processos. Não é? Por exemplo, uma ignorância baseada na ideia de que o mundo material continuará crescendo indefinidamente, que nós vamos cada vez mais explorar o mundo material e que o crescimento é infinito. Então, isso já dá a eles uma certa tranquilidade. Por quê? Sustentabilidade. Se tem água, por exemplo. Nós abrimos a água na torneira no Brasil, achamos que ela sempre esteve ali. A mágica está ali, a água está ali, não tem. Né? Então, é muito difícil. Né? O outro aspecto que sempre também foi difícil é que, num determinado momento, os processos sustentáveis eram mais caros. Então, as pessoas já descartavam, não, olha, isso é mais caro. Por quê? Porque havia uma lacuna no pensamento econômico, que eu considero outra ignorância, que considera os variáveis ambientais como uma exterioridade. Então, se você, por exemplo, vai produzir minério à beira de um rio, entende? Você calcula o quanto precisa de energia, o quanto paga de salário, o quanto precisa na burocracia e tal. E se você tiver o problema da sujeira, você joga os detritos no rio. Mas aí não conta, isso aí é externo ao fator econômico. E, na verdade, essa exterioridade é uma ilusão. A coisa acaba sendo paga por todos, sendo vivida por todos. Então, esse também é um obstáculo mental para avançar um pouco nisso. E a outra coisa, quer dizer, que você tem que levar em conta, e que eu acho que é preciso levar em conta, é que existe neles, como na maioria dos brasileiros, um desejo de consumo que é estimulado por fatores que não estão ligados necessariamente ao que você precisa ter. Você é estimulado a consumir, a propaganda tem uma capacidade de entrar no seu inconsciente e suscitar no seu inconsciente uma série de necessidades que você associa com esse produto, que são falsas, mas você associa com esse produto. Quantas mulheres louras, bonitas, não estão ao lado de um carro que eles te anunciam? O que eles querem te dizer com isso é o seguinte: se você comprar um carro desse tipo, você vai ter uma mulher loura como essa. Claro, eles não dizem claramente, mas uma mensagem subreptícia é essa. E no caso do consumo, eles acham inúmeras coisas. Então, é difícil no mundo. Agora eu vou entrar um pouco de filosofia e tal, mas no mundo em que Deus morreu, né? As religiões já não têm mais peso, o vizinho já não tem mais peso, a política não oferece nenhum horizonte. O que é que te mantém no mundo? Para algumas pessoas é consumir. Eu vejo, por exemplo, você vai ver esse programa As Mulheres Ricas, que não são nem ricas. São mulheres médias e tal. Mas ela sempre diz, o meu maior prazer em chegar no lugar é comprar. Não importa o que eu compro, meu maior prazer é comprar. Você espera, mas tem um museu aqui, tem essa... Não, meu maior prazer é comprar. Eu, pessoalmente, uma vez fomos à África do Sul. Eu fui no avião do presidente Fernando Henrique com alguns senadores e deputados. Lá o Fernando Henrique, nós estávamos num ambiente mais íntimo. Disse, olha, eu vou me encontrar com Mandela dentro de 1 hora. Queria que vocês, se quisessem ir lá comigo, vamos lá. Falar com Mandela é um mito internacional, uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Então, lá fomos eu, ele, mais 2. O conjunto da comitiva de deputados e senadores descobriu um shopping center. E preferiu o shopping center. Se você perguntar se estavam comprando alguma coisa útil, não importa. Estavam comprando. Entende? Então, esses fatores são fatores ainda muito fortes. Né? Eu não sei se você vai conseguir... Aí está, na minha imaginação sobre o futuro, né? Eu não sei se você vai conseguir que as pessoas deixem de consumir desbragadamente. E como você vai manter o planeta se as pessoas não deixam de consumir desbragadamente? Mas existe uma esperança para mim, é que hoje nem todos os produtos que você consome são materiais.
você pode consumir desbragadamente produtos e materiais. Talvez haja uma tendência para esse campo, pode atenuar o processo. Eu digo, por exemplo, quando eu era menino, a oferta de filmes era um por semana. Havia uma série que passava um capítulo por semana. Eu ia lá ver, esperava um domingo para ver. Hoje você tem 500 novos filmes por dia sendo oferecidos para você. Entende? Então, as coisas mudaram muito também, um volume de ofertas muito grande no campo imaterial. Pode ser que isso nos ajude, entende? Não sei se ajudará tanto, mas pode ser que nos ajude. Agora, quanto à questão de governo, né, é um problema, porque eu acho que nenhum governo funciona bem. Mas eu te diria também que nenhum mercado funciona bem. Todos eles têm a sua irracionalidade. E que é melhor caminho. Na Hungria tinha um ministro, quando a gente entrevistou, foi um ministro comunista. Então ele dizia o seguinte: olha, antigamente tinha uns malucos aqui que diziam o seguinte: olha, o Estado vai resolver tudo. E eu ficava dizendo, olha, pode não ser bem assim e tal. Mas aí mudou, caiu o regime. Agora vieram outros malucos dizendo o seguinte: o mercado vai resolver tudo. E ele dizia, na verdade, esses processos humanos, né, tanto o governo como o mercado, eles têm a sua função, mas eles não resolvem tudo sozinhos. É, em cada momento da sua vida, uma combinação de governo com mercado que resolve os problemas. Então, você tem que achar, em cada momento, a combinação adequada entre governo e mercado para resolver os problemas. Te digo, por exemplo, no caso da alimentação, né, vamos dizer, dar um ponto. Na alimentação, se ficasse por conta dos mercados, as pessoas que não têm renda não comiam. Aí entra o governo com a Bolsa Família. Então, ele compensa esse processo. Entende? E assim nós temos vários mecanismos de compensação, de controle, que fazem com que a interação entre Estado e governo resolvam o problema. Entende? Mas, sozinho, realmente, o Estado não resolve muita coisa e o mercado também não. Acontece, aí entra outro fator. Aí nós vamos entrar realmente num tema que eu deveria ter falado no princípio. Acontece que a relação do governo com o indivíduo é diferente da relação do mercado. O mercado é mais curioso. Você vê, por exemplo, a nova política de privacidade do Google. O que o Google está querendo com essa nova política de privacidade? Ele quer que você entre no Google, que faça as suas pesquisas e tal, mas ele quer saber o que você pesquisou. Ele quer ter a visão de tudo que você pesquisou. E o que ele quer com isso? Ele quer dizer para o anunciante, olha, tem esse fulano de tal na linha aqui pesquisando, quer um anúncio específico para ele? Então, vamos um anúncio específico. Quer dizer, ele está procurando a maior eficácia possível na relação dele com o indivíduo, ao passo que o governo não faz isso. Se o governo fizesse isso, ele teria uma eficácia muito maior dentro daquele sistema que eu mencionei no início. Entende? Primeiro, agradecer a presença de todos vocês. O café está ali. E, em segundo lugar, eu agradecer a presença do Fernando Gabeira, que aqui veio gentilmente conversar com a gente. Muito obrigado e boa tarde a todos nós. Até a próxima. Obrigado.